Bom, irmãos, nesse momento de devocional, eu estava me lembrando de um dito popular que diz assim: diga-me com quem andas e te direi quem és. Tem alguns versículos na Bíblia que dão até subsídio para esse dito. Por exemplo, em 1 Coríntios 15:33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas eu queria meditar juntamente com os irmãos nesta manhã a respeito de boas companhias. Eu me lembro também do tema deste ano, que é o mesmo tema da nossa igreja, que foi no ano de 2020, que é firmeza espiritual e evangelismo. E queria iniciar lendo Mateus 28, 18 a 20. E nós queremos meditar nesta manhã sobre caminhar lado a lado como discípulo e como discipulador. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto, irmãos, já começa com o ide, que no entendimento do original, esse ide seria no gerúndio, indo pelo caminho. Indo, portanto, fazei discípulos. Não é algo esporádico, algo que a gente fala, bom, agora eu vou ter uma jornada para levar a palavra de Deus, para fazer discípulos. Agora não. Agora sim, agora não. Não. É algo contínuo, é uma jornada, uma caminhada, e nós queremos pensar nessa questão do caminhar lado a lado, discípulo e discipulador. Me lembro também de uma história verdadeira de um amigo. Uma vez ele me convidou para ir a Vinhedo, uma cidade próxima aqui de São Paulo, para uma reunião de negócios. E eu perguntei, e ele é cristão também, ele é um presbítero também, era do tempo da minha juventude na igreja presbiteriana da Vila Maria Baixa, da Gávea. E eu perguntei para ele, nós estamos indo nessa empresa, você já fechou algum negócio com essa pessoa que você vai me apresentar? Ele ia me apresentar para eu propor um negócio também. Ele falou, não, ainda não. Mas o meu interesse, além de fechar algum negócio com ele, meu interesse é outro. Qual que seria o interesse? O meu interesse é espiritual. Eu estou em um processo de discipulá-lo, de passar informações a respeito do Evangelho para ele já há 2 anos. Aquilo me tocou. E baseado nesse texto, irmãos, queria dividir com os irmãos o privilégio e a responsabilidade de ser discípulo e de ser discipulador. O lado a lado é muito importante. Ao longo dos anos, a sociedade tem ficado mais acelerada. Hoje, se o computador demora 15 segundos para abrir, que é absurdo, esse computador é muito lento. Já fizeram estudos até do tempo em que as pessoas se locomovem a pé e, por exemplo, com carteiros. Os carteiros andam mais rápido do que anos atrás. Tudo está mais acelerado. Porém, isso tem prejudicado
o lado a lado com as pessoas. Nós temos trocado a caminhada um ao lado do outro, temos trocado por uma ligação telefônica, uma mensagem de texto, um oi por um vídeo. Tudo isso é muito bom, é excelente, é necessário, mas não é suficiente. Precisamos ter a caminhada lado a lado. Quando nós não fazemos isso, de certa forma, nós estamos buscando os nossos próprios interesses, a nossa agenda pessoal e não a agenda de Deus, a nossa soberba, levando em conta que a nossa agenda é mais importante. Eu não tenho tempo para caminhar com alguém. Nós podemos eleger, irmãos, pessoas de diversos relacionamentos. Eu posso caminhar com alguém dentro de casa. Eu vou, em um determinado período, eleger alguém para que eu possa ser o discipulador. Mas antes disso, eu tenho que ser o discípulo do Senhor Jesus. Começando já por atender o que diz o texto que acabamos de ler, de Mateus, onde diz: ide. E esse ide é indo e anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo. Então, aos que nós podemos eleger para essa caminhada juntos, pode ser, por exemplo, como eu acabei de dizer, dentro de casa, pode ser uma esposa que ela não é cristã e ela precisa se desenvolver, ela precisa do meu amor, da minha atenção, do meu tempo, das minhas orações, porque eu quero caminhar junto com ela nesse processo de discipulado. Pode ser o filho, a filha, ou o esposo. Pode ser alguém da família. Ah, eu tenho um primo que ele não está nem aí com o evangelho. Aliás, se eu for pensar bem, eu nunca nem falei do evangelho para ele, mas ele sabe que eu sou crente. Não, nós precisamos levar esse ide a sério e elegermos pessoas debaixo de oração. E não necessariamente é uma pessoa, pode ser algumas, em que nós vamos nessa caminhada juntos. Pode ser um casal que você e sua esposa possam ajudar espiritualmente nessa relação de discipular. Isso envolve presença física, envolve investimento de tempo, envolve humildade. Nós não somos melhores do que aqueles que nós vamos cooperar no conhecimento das Escrituras, no conhecimento do plano da salvação, na divisão do amor, na divisão da cooperação. As pessoas hoje não têm tempo de dar atenção ao próximo. Às vezes pode chegar pessoas na igreja ou no nosso círculo até de amizades. Ah, prazer, bom dia, tudo bem? Tudo, obrigado, tchau. Então não passou de 15 segundos. Às vezes no trabalho você se relaciona com alguém por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas você sabe pouquíssimo da pessoa. Por quê? Porque para saber da pessoa leva tempo. Tempo é um grande patrimônio que nós temos. É investir o nosso tempo, mas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as prioridades corretas do nosso Senhor, da palavra de Deus. Nós podemos e devemos não envolver interesses emocionais. Ah, eu vou seguir ao Senhor Jesus como seu discípulo, sendo obediente. Uma das formas de ser obediente, acabamos de ler,
é ter outros discípulos. Claro que o mestre não somos nós somos apenas um instrumento nas mãos do mestre. Mas nós precisamos ter pessoas ao nosso redor em que nós estejamos discipulando. Senão, como fica esse versículo? Nós vamos pular essa parte da palavra de Deus. E não, isto não é algo designado a missionários. É para todos nós. Todos nós somos sacerdotes, fazemos parte do sacerdócio real, nação santa, e devemos, sim, levar a palavra a esses que devem ser discipulados. Como discípulos de Jesus, além de discípulos, temos que ser discipuladores, não tendo interesses emocionais, interesses sociais. Às vezes, isso é natural do estado pecaminoso do homem, mas é errado. Chega alguém no nosso círculo de relacionamento, seja no trabalho, na escola, na própria igreja. Opa, essa pessoa eu vou me aproximar. Por quê? Porque ela é sorridente, porque ela é simpática, porque ela é bonita, ou eu descobri que ela é uma pessoa pelo carro dela, que ela tem dinheiro. Obviamente, não podemos fazer essa seleção. Nós precisamos orar e pedir, Senhor, me ajude para que o Senhor mesmo mostre pessoas ao meu redor para que eu seja utilizada como instrumento discipulador nas tuas mãos. Essa relação de discípulo e discipulador, em graus diferentes, obviamente, do que nós temos com o Senhor Jesus. Ele é soberano, ele é o Senhor dos senhores, ele é o nosso Salvador, mas ele deu uma missão a nós, e, na verdade, como uma vez eu ouvi uma pregação na igreja Peniel, de um missionário, ele disse, esse ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, não é só um dever, um ato mandatório, é um privilégio, talvez maior do que uma obediência. Temos que agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permite que eu seja usado na expansão do teu reino para cooperar em amor e debaixo da tua palavra com pessoas que estão sofrendo. Há muitas pessoas sofrendo na nossa sociedade. E não são apenas aquelas que nós vemos nos noticiários. Uma pessoa foi agredida, uma pessoa levou um tiro, uma pessoa foi roubada. Não. Na nossa família ampliada, se você for olhar, e às vezes dentro de casa mesmo, nós temos sofrimentos em curso. Dentro da igreja, com certeza absoluta, há muitas pessoas em sofrimento. E o que pode ajudar na caminhada dessas pessoas para atenuar o sofrimento e buscarem no Senhor a solução para essas situações? É a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E nós temos o privilégio e o dever de sermos portadores dessas boas novas. Sermos evangelistas, discipuladores, dentro e fora de casa, dentro da própria igreja, no trabalho, na escola. Você já escolheu alguém debaixo de oração e colocou diante de Deus, dizendo, Senhor, usa-me com essa pessoa. Usa-me, Senhor, com estas pessoas. Ou nós estamos em um comodismo espiritual, que bom, eu vou na igreja, ou, no caso, nesta circunstância, alguns não podem ir, ou muitos não podem ir. Eu participo das reuniões virtuais, de várias, eu leio a palavra,
Mas você está caminhando lado a lado com quem? O que vamos dizer ao Senhor? Não, Senhor, não estou caminhando com ninguém. Será que eu não tenho preparo ainda? Estava um dia desses eu ouvindo, juntamente com a Elisa, uma pregação, um estudo, em que o preletor falava: temos muitos cursos, muitos congressos, muitos estudos, muitas lições de escola dominical, muitos sermões a respeito de evangelizar, de discipular outras pessoas. Mas na prática, isso tem ficado na teoria ou isso tem ido para o caminhar juntos, para o lado a lado? Lado a lado é presença. Nós lembramos também um outro texto que está lá em Lucas 15, e diz assim, verso 3: Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Percebam que não é uma história de um episódio, é de uma caminhada. Aqui nós temos alguns aspectos. Primeiro, o pastor, que nesse caso aqui nós vamos associar ao servo, à serva de Deus, sendo usada como instrumento para ir atrás da ovelha. Para ir atrás da ovelha, primeiro deve-se conhecer a ovelha. Já ouvi comentários de pessoas crentes que dizem assim: não, eu não vou atrás de ovelha nenhuma. O que é isso? Essas pessoas são folgadas, quer que a gente vá atrás, ela se distancia da igreja e ainda eu tenho que ir atrás dela? Exatamente isso. Nós temos que ir atrás daqueles que estão perdidos, daqueles que estão cegos, daqueles que estão insensíveis, daqueles que estão agressivos com o evangelho e conosco. Foi isso que esse pastor fez, indo atrás da ovelha. Então, primeiro aspecto, conhecer a ovelha. Segundo, perceber o distanciamento dela. Irmãos, não podemos viver uma vida de espiritualidade reativa, ou seja, eu fico sabendo se alguém está com problema, se esse alguém me procurar e contar. Não. Isso denota falta de andar lado a lado, falta de caminhar juntos. Se você não caminha junto, se você não está lado a lado, você não percebe. E nós ficamos reféns só de informação vinda da pessoa que às vezes tem vergonha, tem constrangimento, e ela, naturalmente, ela não vai se abrir, ela não vai contar a dificuldade que a está distanciando do Evangelho. É importante andar lado a lado, juntos. Além dos da sua casa, você tem alguém que você está andando junto? E mesmo dentro da sua casa, você está só junto ou está unido? Você está lado a lado socialmente, familiarmente ou também espiritualmente? É necessária essa caminhada espiritual. Primeiro, conhecer a ovelha. Segundo, perceber o distanciamento. Ser suporte para a ovelha. Foi isso que o pastor fez. Carregou-a nos ombros. Favoreceu a proteção. Ele teve também coragem para fazer isso. É necessário que nós, até no sentido de proteger
as ovelhas, deixemos de falar mal delas. Senão caímos numa situação inversa. Que absurdo, tal pessoa não veio mais na igreja. Em vez de eu caminhar lado a lado, de eu caminhar junto, de eu ser usado debaixo de oração e da orientação de Deus como um possível discipulador dessa pessoa que talvez esteja numa caminhada de ser discipulada, de aprender mais da palavra. Não, eu fico na situação inversa. Eu fico numa situação de crítica. É absurdo, essa pessoa é desleixada, ela não é comprometida. Olha, ela falta à igreja. Ela chega sempre atrasada, ela vem de vez em quando. Não. Nós aprendemos com esta passagem que devemos ser suporte com firmeza amorosa, mas firmes, não tendo medo de revelar a verdade, dizendo para a ovelha: está errado, segundo a palavra de Deus, esse caminho. Tem que ter coragem para isso. Isso debaixo de oração e em amor. E não só dizer que está no caminho errado, mas dizer qual é o caminho certo. E seguir com ela para casa. Que maravilha, é uma caminhada. O pastor saiu, andou até encontrar a ovelha e veio caminhando com ela nessa jornada até a sua restauração. Esse voltando para casa, nós podemos pensar em 3 ambientes. Eu posso trazer a ovelha, entre aspas, esse discípulo que Deus está permitindo que nós hajamos como discipuladores. Eu posso trazê-lo para minha casa. Eu vou trazê-lo para tomar um café da tarde, para vir um dia comer algo conosco, no almoço, no jantar, em um final de semana, estreitando os laços, caminhando junto, nos conhecendo melhor. Frequência de contato, isso não pode ocorrer uma vez por ano, não pode ocorrer uma vez cada 3 meses. Não, tem que haver frequência. Por quê? Porque o tema é urgente. O tema é urgente. E nós precisamos estar juntos. E esses 3 ambientes, eu posso trazê-lo para casa, eu posso ajudá-lo a voltar para a sua própria casa. Tem pessoas que estão distantes da unidade celular da família, estão com vontade de abandonar o lar, filhos querendo sair de casa, esposa querendo sair de casa, marido querendo sair de casa. Então, podemos ajudá-los a voltar para a própria casa e, principalmente, voltar para a casa celestial, para a casa do nosso Senhor, no sentido amplo. Para a igreja local, sim, que maravilha, mas maior do que isso, para a igreja do Senhor. Nós precisamos e podemos e temos esse privilégio de cooperar nessa caminhada. É fundamental esse lado a lado. Repito, pela aceleração da sociedade, pela agenda humana lotada, nós arrumamos o argumento, a desculpa de que não temos tempo. Devemos criar esse tempo por prioridade à obediência à palavra do nosso Deus. Isso responsabiliza a todos, irmãos, porque todos somos sacerdócio real. Responsabiliza um pouco mais ainda a liderança da igreja. São pessoas com maior maturidade e deveriam ou deveríamos estar mais atentos como líderes. Não é compatível um líder não se esforçar para ser um bom discípulo e não se esforçar para ser um bom discipulador. Não há ninguém que você está ajudando nessa caminhada de discipulado. É estranho. Não é obediência. É pecado. Precisamos ter pessoas que nós estejamos nesse processo de discipulá-los no conhecimento da palavra, na aproximação com o nosso Senhor. Isso é para todos, é para a liderança
E é ainda mais necessário ao oficialato dos presbíteros. Presbíteros são pastores. Pastores são presbíteros. Falo para mim, como posso eu não ter ninguém, nenhuma ovelha do meu rebanho ou do rebanho do Senhor, em que eu esteja ajudando nessa caminhada, nesse lado a lado, nesse processo de conhecer melhor a pessoa, de ser suporte a ela, de carregá-la, de ajudá-la, ensinando-a conforme a palavra, dizendo a ela o que é certo, o que é errado, segundo a palavra, permitindo e favorecendo para que ela volte à sua própria casa com alegria. Às vezes ela está em casa, mas não está, porque ela está formalmente. Não, para que ela volte com alegria. Para que ela venha à minha casa várias vezes. Para que eu vá até a casa dela várias vezes. Para que eu saia com ela, para que eu ande com ela, para que eu ore com ela, para que eu leia e estude a palavra com ela. Nós temos essa responsabilidade e esse privilégio. Sejamos rebanho, bons discípulos, obedientes, mas sejamos também discipuladores do rebanho. Também bons discipuladores, obedientes. Relendo o texto inicial. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que maravilha! O próprio Senhor expressa esse companheirismo conosco de forma plena. Ele está conosco todos os dias. Que maravilha! Que nós possamos estar mais com ovelhas, com pessoas do nosso relacionamento, em qualquer âmbito de relacionamento, mas com essa visão espiritual de discipulado, sendo usados como discipuladores e sendo bons discípulos. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração final e eu peço que cada um baixe a sua fronte agora. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é firme, nos esclarece, Senhor, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, mas sozinhos, ó Deus, não temos força, não temos muitas vezes coragem, achamos que não temos capacidade, mas nós pedimos a tua mão abençoadora, a tua mão generosa, a tua mão poderosa, Senhor, sobre cada um de nós, ajudando-nos para que tenhamos esse lado a lado, esse caminhar juntos com outras pessoas necessitadas espiritualmente ao nosso redor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.